O Moraes decidiu hoje manter Jair Bolsonaro preso com base em um inquérito do qual o Jair Bolsonaro foi excluído. Percebe a gravidade disso? É como se você, por exemplo, tivesse vencido um processo e um juiz mantivesse você preso com base nesse processo que você venceu. É uma loucura completa. Parece que o Moraes agora sequer a mais se apega à criatividade. Agora, nem a criatividade mais é limite para ele. Ele simplesmente prende porque quer. Porque deu na telha, porque teve vontade. Eu vou contar tudo isso para você. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e já peço a você que se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário. Eu sempre leio todos os comentários. Todos. Depois fecha o chat, clique no joinha, porque deixando o like você comunica ao algoritmo que o conteúdo é relevante para você e assim ele distribui para mais gente e você ajuda aqui a nossa comunidade. Bom, muito bem. Olha, agora realmente o Moraes passou completamente do limite. A prisão do Jair Bolsonaro foi determinada, tanto a prisão domiciliar quanto as demais restrições que estavam impostas, que estão impostas a ele, tudo isso foi determinado no inquérito que investiga o Eduardo Bolsonaro, o seu filho, e o Paulo Figueiredo. Muito bem, o fato é que a PGR não denunciou o Jair Bolsonaro nesse inquérito. Portanto, o Jair Bolsonaro foi excluído do inquérito no qual as suas restrições, inclusive a prisão, foram determinadas. Portanto, a prisão dele e as suas restrições teriam de ser imediatamente revogadas. Vocês percebem? Pô, é óbvio, é como se você chegasse e falasse assim, olha, eu aqui tomei uma sentença de 10 mil reais, tenho que pagar 10 mil reais, aí eu recorro para a segunda instância, aí eu ganho em segunda instância, eu tenho que pagar os 10 mil reais? Não, é óbvio que não. Por quê? Porque eu reverti a decisão, eu venci o processo. Se a prisão do Bolsonaro foi determinada no inquérito e ele venceu em seguida o inquérito, ele foi excluído do inquérito, ele foi afastado, ele não foi denunciado nesse inquérito, óbvio que aquilo que foi determinado lá atrás, a sua prisão e as suas restrições devem cair. Assim como os 10 mil reais que, em tese, você teria que pagar na primeira instância. Se eu ganhei em segunda, cai a decisão de que eu tenho que pagar. Se eu venci no inquérito, cai a prisão. Se ele foi excluído do inquérito, não tem prisão. Gente, a defesa vai lá e pede e o Moraes mantém a prisão. Mantém a prisão dizendo que há risco de fuga, não explica qual é o risco de fuga, que é para o bem da ordem pública. Que ordem pública? Olha, a ordem pública, Moraes, ela é mantida se você cumpre a lei. O perigo para a ordem pública é você, porque você não cumpre a lei. Um juiz que não cumpre a lei, um juiz que acha que é a lei, é que é um perigo para a ordem pública e não o réu. Então é uma loucura por completa bom, enfim, a gente está diante disso, infelizmente. E não só, mas a gente ainda tem uma situação em que a gente precisa explicar. Veja, é o óbvio do óbvio, mas nenhuma prisão pode ser determinada sem um processo. Nenhuma prisão pode ser determinada sem um inquérito. Nenhuma prisão pode ser determinada sem um procedimento. Ou agora, então, o Jair Bolsonaro está preso, pendurado em lugar nenhum. A prisão dele está pendurada em nenhum lugar, está ancorada no nada. É uma completa arbitrariedade. Eu não sei como mostrar isso de uma forma mais óbvia, que nós estamos diante de uma total e completa ilegalidade. Quer dizer, repito, eu até derrubei o microfone. Quer dizer, se você foi excluído do inquérito, é nesse inquérito que a sua prisão foi determinada, bom, a prisão dele ser mantida está pendurada em inquérito nenhum, em processo algum. É como se um juiz chegasse para você no meio da rua e falasse, acho que você tem aqui risco de fuga. Tá, mas cadê o inquérito? Não importa. Qual o processo? Não interessa. Vou prender você. Qual é o inquérito hoje? Qual é o processo? Qual é a ação penal que mantém o Bolsonaro preso? Essa manutenção da prisão, essa decisão de prisão está baseada em qual inquérito? Está no inquérito do Eduardo Bolsonaro. Mas ele foi excluído daquele inquérito. Então, veja, eu sou excluído do inquérito e continuo preso.
É uma loucura completa. Você é excluído do inquérito e continua preso com base no inquérito do qual você é excluído. Isso não existe, mas nem na Venezuela, acho que nem na China, nem em Cuba as pessoas têm coragem de agir assim. Repito a vocês, o Moraes nem mais usa a criatividade. Foi-se bons tempos em que ele ainda usava a criatividade para criar razões, pelo menos palpáveis, para prender as pessoas. Agora não. Simplesmente prende-se porque sim. Prende-se porque quer. É o fim do Estado. É o fim, não é nem democrático, eu nem penso mais isso, nem de direito, é o fim do Estado. É uma coisa, é jogar na lata do lixo o bom senso, a razoabilidade e a nossa inteligência. É jogar no lixo o nosso Estado.